Bom, gente, a gente vai começar com um assunto de internacional. Vamos falar dessa nova retaliação do Donald Trump, né? A China elevou as tarifas contra bens americanos para 125%. E de forma dura, Pequim disse que, com o atual patamar das taxas, não há mercado para os produtos dos Estados Unidos no país. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Uma piada e algo que viola o bom senso. Foi assim que os chineses definiram a política tarifária de Donald Trump no comunicado em que anunciaram a nova onda de taxas contra os americanos. O Ministério do Comércio chinês voltou a chamar o tarifaço de bullying e de um jogo de números sem significado econômico, discurso endossado pelo líder do país, Xi Jinping. Em seu primeiro pronunciamento sobre a guerra comercial, Xi disse não ter medo de aprofundar o conflito tarifário e que nenhum dos lados sairá vencedor da situação. Um assunto não levantado por Xi foi a possibilidade de negociar com Trump. O governo americano acredita que o chinês não vai dar o primeiro passo para evitar ser visto como fraco. Mesmo assim, a equipe do republicano insiste que Xi Jinping deveria solicitar uma ligação com Trump. Isso porque o presidente americano também não quer fazer o primeiro movimento e espera que Xi entre em contato. Ainda assim, pelo segundo dia consecutivo, o alto escalão do governo americano falou sobre a possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e a China. Na última quinta-feira, o próprio presidente dos Estados Unidos expressou otimismo com as negociações. E nesta sexta, foi a vez da porta-voz da Casa Branca afirmar que o país está aberto a conversas. The president, as I said from the podium just a few days ago when I was up here, would be gracious if China intends to make a deal with the United States. If China continues to retaliate, it's not good for China. But the president has made it very clear he's open to a deal with China. A nova alta nas tarifas chinesas traz outra camada de preocupação para Trump. Segundo estudo da Universidade de Michigan, os consumidores americanos estão se sentindo muito pessimistas sobre a economia, no pior número desde 1952. A perspectiva se deve a temores de inflação mais alta, maior desemprego e queda nas exportações à China. Uma pior relação comercial entre os dois lados prejudicaria essencialmente estados como Califórnia, Texas e Washington, que vendem muitos produtos aos chineses e, juntos, têm mais de 246 mil empregos ligados ao envio de remessas. Professor, claro que esse contra-ataque da China tem riscos, né, políticos e principalmente econômicos para a China. É uma diminuição da margem de lucro das empresas, uma possível onda de falência nas empresas chinesas. Do seu conhecimento da China, até onde, na sua percepção, o Xi Jinping pretende ir? Veja, chega uma hora que a gente tem que entrar pelo lado da cultura. Existe na cultura chinesa o confucionismo, se você me permite dizer um pouquinho, obviamente que eu não sou filósofo, não entendo bem isso, que a gente chama de mianzi, preservar a face. Então, Xi Jinping está esperando que o Donald Trump entregue a face primeiro para ele recuar, do que o Xi Jinping emprestar a face para o Donald Trump. Isso é uma negociação chinesa. Agora, vamos combinar. Isso é uma grande, entre aspas, apesar de ser uma herança cultural, uma grande bobagem, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que ligar para alguém. Porque 125%, 145%, você pode colocar tarifa em 1000% que não vai ter negócio. Tem produtos aí que com 70% de tarifa já para de ser interessante. Quem perde, quem ganha. Aí vai pelo lado da política. Os Estados Unidos é uma democracia. Então Trump acaba perdendo fôlego político fazendo isso. Ao passo que a China, apesar de ser um capitalismo de Estado, é uma ditadura. Então, o Partido Comunista Chinês não está, de certa maneira, preocupado em perder fôlego político em relação à população. Isso se trata com porrete. Então, é importante ver, por exemplo, o Elon Musk já desembarcou do governo, chamando Peter Navarro de um idiota. Então, é preciso ver até que ponto Trump vai querer perder o fôlego político segurando essa tarifa e prejudicando a economia que justamente ele ganhou a eleição meritoriamente, atacando o quê? Justamente a parte que
mais foi conveniente, o aumento da inflação e o crescimento menor. Agora você vai colher provavelmente uma estagflação, um crescimento menor, quiçá uma recessão, junto com uma inflação. Olha o chabu que o Federal Reserve, o presidente do Banco Central, Jerome Powell, vai ter que resolver. Ou aumenta a taxa de juros e prejudica mais a recessão, o crescimento econômico menor, ou abaixa a taxa de juros, o crescimento econômico. Acho muito difícil acontecer por causa de juros, mas deixa a inflação subir. Então você está numa escolha de Sofia aí, quem que vai dar o primeiro passo. Mas é um jogo de tabuleiro. Então seria importante, e isso vai acontecer. Alguém vai ligar para alguém, mas quanto mais demora, isso ocasiona perdas e volatilidade no mercado, principalmente no preço de commodities, que afeta tanto a nossa exportação, que nós somos exportadores de commodities, por isso afeta o nosso câmbio, Caio. Ô, professor, mas pelo que eu entendo... Caio, Pois não, só uma brincadeira aqui, porque o Dumas disse, vamos ver quanto fôlego político o Trump terá. Nós já estamos completamente sem fôlego, viu, professor? O mundo inteiro está completamente sem fôlego. Uma exaustão global o Trump está provocando. Então, mas pelo que eu entendo da análise do professor, de certa maneira a bola está com o Trump, né? Considerando os fatores políticos, econômicos, geopolíticos, o prejuízo hoje está nas mãos do Trump. E o professor coloca até uma metáfora ali, né? O Trump vai entregar a face para o Xi recuar. Você vê esse cenário, Lorival? Não, o que ele quis dizer é que o Trump vai recuar, né Roberto? Sim, que o Trump vai entregar a face dele para... que os chineses esperam o Trump recuar, né? Isso que eu entendi. Os chineses esperam. Não quer dizer que vai. Se demorar, vai piorar as coisas. Né? Assim, os chineses eles se prepararam para essa guerra, né? Eles desde 2018, 2019, eles aprenderam bastante com a primeira guerra comercial. Eles têm uma estrutura financeira, né, de reservas, que permite aos fundos soberanos chineses, juntamente com grandes corporações chinesas, estatais, que formam o chamado time nacional, né, comprar ações quando o mercado começa a cair, né, e não permitir um rally muito destrutivo. O Xi, politicamente, e por causa das diferenças de sistema, veja que ele segurou 4 anos de um lockdown violentíssimo contra o desejo da população. Chegou a haver manifestações, gente morrendo por não conseguir escapar de incêndio de prédio, porque as portas de emergência, saídas de emergência estavam seladas, né? E então, de fato, o contexto chinês é muito favorável, embora o dano econômico seja muito grande, né? Mas acho que a China está em condições bem melhores do que os Estados Unidos para essa guerra, e o Xi do que o Trump. Existe o aspecto histórico, além do aspecto cultural super bem mostrado aí pelo Roberto. No aspecto histórico, né, a China teve no século XIX o século da humilhação, né? Em 1842, os ingleses impuseram o Tratado de Nanquim, a abertura forçada do comércio chinês, e 2 anos depois os americanos impuseram o Tratado de Wangxia, né, que também foi uma imposição, e os chineses têm muito clara essa história e eles não estão dispostos a sofrer uma nova humilhação. Ô Thaís, está no ápice dessa guerra comercial ou ainda dá para piorar? Sempre pode piorar, né, Caio? Mas a leitura hoje nos mercados, especialmente, foi por isso que a semana terminou com um pouco mais de alívio, é de que Xi Jinping colocou Trump num corner e o Trump não respondeu.
né? Essa colocação da porta-voz da Casa Branca de dizer se a China continuar retaliando, não vai ser bom para ela. É um tom completamente diferente, né? Nada belicoso do que a gente viu nos últimos dias. E pela primeira vez, acho que desde que Trump assumiu, Lorival, não me lembro, mas hoje o Trump não fez nenhuma declaração pública. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Então, assim, algum susto a Casa Branca tomou. E essa é a visão, de que chegou num ponto em que, assim, quando você tem a autoridade chinesa dizendo isso é uma piada, não faz o menor sentido, pode fazer o que vocês quiserem aí, que a gente não vai mais fazer nada, porque isso já não faz mais sentido, a própria China coloca um ponto final nisso. Então, a leitura é de que o pior talvez tenha, o pior, assim, dessa escalada do duelo das tarifas, ponto. Mas o pior para a atividade econômica, o pior para as relações comerciais, o pior para as empresas que estão precisando tomar decisão, o pior para os consumidores ainda vai chegar. O Trump disse assim que gosta muito do Xi Jinping, que o considera um amigo de verdade. Isso foi hoje? Hoje cedo? Isso já não é um sinal? Cedo. E que tem certeza de que vai haver negociações. Então isso já não é um sinal, professor? Essas declarações, embora vocês tenham a leitura que o Trump ainda não está dando o braço a torcer, vamos dizer assim. Mas essas declarações dele hoje não é, de alguma maneira, No contexto, ele está. Ele disse que se houvesse retaliações, ele dobraria a aposta, ele não fez isso e fez essas declarações. Agora, ele não pode, no mesmo dia, já, então tá bom, desculpa, foi mal, ele não vai fazer isso. Mas ele já está buscando uma saída honrosa, sim. Ô, professor, de certa maneira, até quando que a China, que é um país que enfrenta uma desaceleração econômica, o quanto que o Xi Jinping consegue segurar internamente, em termos de política interna? Você colocou na sua primeira avaliação, né, que se trata de uma ditadura, uma autocracia, enfim, os instrumentos que ele tem até para controle social são muito mais amplos que os dos Estados Unidos. Mas ele consegue segurar quanto, né, se isso se estender muito? Veja, como ele segurou na época do lockdown, quando o PIB cresceu 2%, e foi um lockdown draconiano. Você parecia que, por exemplo, amigos meus que moravam lá, se a esposa estava com Covid, ela era tirada do casamento, enfim, tirada de casa, ia para um hospital de campanha. Se os dois estavam com Covid, só para você ter uma ideia, o animal de estimação era sacrificado. Então, ele tem um controle absoluto e chegou a crescer 2%. E outra, Trump está entendendo também, não só pelas tarifas, que alguns países, não sei se só a China, só o Japão ou outros países mais, estão vendendo títulos públicos. Não chega a vender $1 trilhão, que é mais ou menos o que cada um tem de reserva internacional investida em título público, mas ao vender o título público, o preço unitário do título cai e o retorno sobe. O retorno sobe se você está pensando que vai conseguir ter um equilíbrio fiscal e maior poupança com maior retorno dos títulos, você está redondamente enganado. Essa bomba tende a estourar na cara do Trump. Uma taxa de juros mais alta, porque a curva de juros subiu e subiu bastante, significa que o custo de carregamento do déficit fiscal da dívida pública nos Estados Unidos já subiu bem. Então, é uma forma de você retaliar sem usar a tarifa. Então, o Trump a gente sabia que ele estava num tabuleiro geopolítico que queria negociar, mas parece que ele abriu para negociação bem cedo, né? De 2 de abril e já falou, olha, todo mundo é 10% e a prioridade máxima agora é China. Você vê, ele fez com toda a pompa aquela tablita de tarifa, que é um absurdo, diga-se de passagem. É só fazer a conta, como é que ele chegou naquela tarifa estimada. Ele pegou o déficit comercial que ele tem com o país e dividiu pela exportação, por exemplo, que o Vietnã faz com os Estados Unidos. E falou, essa é a tarifa estimada. Não é assim que se calcula a tarifa estimada. Ele calculou quanto você tem de déficit.
Mas daí a chegar e falar que isso é uma tarifa estimada é um erro grosseiro. Então ele cometeu um erro de falar que isso era uma tarifa estimada. Pode ser, pode não ser. A metodologia estava absolutamente não acurada para determinar as tarifas estimadas de cada país. Ô, Lorival, agora, por outro lado, hoje teve uma reação aqui do Mercosul, né, liderado pela Argentina, que foi importante nesse contexto todo e até um aceno, na minha leitura pelo menos, acho que a leitura geral do Javier Milei para o Trump, né, na questão da taxa de importação da tarifa do Mercosul. Sim, sim. Eu ouvi as fontes de todos os lados aí. O Brasil sempre resistiu, né, a essas exceções do Mercosul. A tarifa externa comum é muito alta, era 13%, caiu para 11,8% no governo Bolsonaro com o Milei, com o Macri, né, na Argentina. Mas agora, com a elevação da tarifa de 10% dos Estados Unidos, elas se equipararam, Brasil e Mercosul. Já existiam 100 códigos de produtos que estavam na exceção da tarifa externa comum, ou seja, os países tinham liberdade para escolher quais eram os códigos de produtos e negociar as tarifas para mais ou para menos com outros países, e isso foi elevado para 150. São 10 mil códigos de produtos, mas essa elevação de 50% é relevante porque são os produtos estratégicos para cada país. Então, revela um reconhecimento por parte do Brasil de que é necessário ter um certo espaço para negociar com os Estados Unidos e revela também a força da pressão do governo de Javier Milei, que está realmente muito empenhado em ter um acordo unilateral com os Estados Unidos. Representa um enfraquecimento do Mercosul, uma disfuncionalidade do Mercosul, mas o momento obriga a isso, né, e demonstra realmente que as tarifas são muito altas e que o Mercosul não atingiu aquele status de um mercado comum, né, como é o caso da União Europeia, que aliás transcende até esse status hoje, e é uma união realmente, né. O Mercosul é uma união aduaneira incompleta, na qual existem exceções e agora se torna mais incompleta ainda na medida em que aumenta o número de exceções. Mas se o Brasil não cedesse nisso, a gente sabe que a Argentina está por um triz, né, de romper o Mercosul, embora também seria algo de um impacto gigantesco. Uma curiosidade é que, além de negociar com os Estados Unidos, a Argentina também continua negociando muito com a China, não é? Tem os swaps entre Argentina e China, pelos quais a Argentina aceita yuans pelas suas exportações, paga as importações de produtos manufaturados chineses com yuans também. A Argentina tem um problema seríssimo de reservas em dólares, né? Então essa relação é proveitosa para ambos os lados, permitiu a expansão das exportações chinesas e das importações de produtos chineses por parte da Argentina. Então, Milei deve viajar a Pequim, talvez este semestre ainda, e apesar de todos os impropérios que disse a respeito de Xi Jinping, tem tido uma conduta muito pragmática. Sim. Ô, Thaís, em termos de comércio brasileiro, a gente tem monitorado bastante Brasília e tudo que nós ouvimos das autoridades, né, principalmente do MDIC, é de que está sendo monitorado o tal desvio de comércio, fluxo de comércio. Já tem alguma medida que dá para a gente saber se esse tarifaço todo impactou de alguma maneira, principalmente nesse temor de muitos setores da economia, de que haja uma avalanche asiática aqui no Brasil com diversos produtos? Não, essa é a grande preocupação. Isso não é ainda mensurável, né? E está todo mundo atento. A gente ouve casos pontuais. Hoje, por exemplo, uma fonte deu entrevista aqui até no CNN Money mais cedo, dizendo, olha, meu cliente, que é fabricante de sapato no Rio Grande do Sul, triplicou o número de pedidos dos Estados Unidos para ele. Por quê? Porque o sapato do Brasil vai ficar mais barato do que o sapato da China, que é a maior exportadora de sapatos para os Estados Unidos. Então, tem esses relatos, tem o relato da soja, que também está mandando muito mais produto para a China, mas ainda não há uma visão consolidada sobre isso. Agora, esse é um movimento que está acontecendo no mundo
mundo inteiro, né? A grande preocupação do desvio do comércio era exatamente essa, assim, que volume ele vai acontecer e quem vai vitimar primeiro, né? Quando o Trump abaixa todas as tarifas para 10%, ele iguala todo mundo, coloca o Brasil na mesma, vamos dizer assim, competitividade relativa, com a mesma taxa, mas ainda está cedo para a gente medir exatamente que setores estão se beneficiando, que setores estão perdendo e que custo que isso vai gerar para a economia brasileira. Professora, a Thaís deixa a pergunta em aberto. Dá para ter uma aposta, uma previsibilidade sobre o desvio de comércio? O que vai acontecer, nas palavras dela, quem vai vitimar? Quais setores e quais países serão mais afetados? Veja, se Trump continuar com esse negócio de tarifa de 10% para o Vietnã, os chineses provavelmente, mesmo que cheguem num acordo de 40%, 50%, vão continuar fazendo a triangulação no Vietnã, no Camboja, na Malásia ou na Indonésia. Isso como aconteceu em Trump 1. Agora, quem vai vitimar mais? É justamente aquilo que mais o chinês exporta para a gente. Veículos elétricos, pneus, baterias, painéis solares, que inclusive Biden colocou uma tarifa em cima e inundaram o painel solar no Brasil, que foi bom para uma transição energética, mas de certa e indústria têxtil também. Por outro lado, o agronegócio, como a Thaís bem colocou, como aconteceu em Trump 1, o agronegócio se beneficiou. Agora, é aquela coisa, inteligência artificial, você acaba aprendendo. Trump vai aprender que vai falar, olha, eu posso chegar num acordo desde que você compre uma cota determinada de grãos da gente, porque a China foi acometida da febre suína em 2018 e 2019 e vive desesperada por alimento para animal, porque a febre suína é porque os porcos comiam lavagem e precisa comer ração. Então, eles precisam de comida de animal, ou seja, soja e milho para fazer justamente a ração. O Brasil poderia se beneficiar, mas Trump sabe que a China pode retalhar desse lado e fazer a tréplica da retaliação, falando, eu abaixo desde que você compre mais grãos da gente. Então é importante que o Brasil fique muito atento quem vai ser o vencedor, quem vai ser o perdedor de segmento econômico e atuar cirurgicamente nesses pontos. Caio.